Olá, eu sou o professor Diório, língua portuguesa, terceira série. Nosso encontro de hoje, vamos trabalhar com como reconhecer o gênero publicitário, seja ele institucional, comercial ou oficial, e a identificar orações subordinadas substantivas. Para isso, eu trouxe aqui alguns exemplos publicitários que vamos analisar. Este primeiro aqui, eu já coloquei até a pergunta aqui que eu gostaria que vocês pensassem, mas antes deixa eu comentar aqui. Eu gostaria que vocês analisassem toda esta ilustração. A maior parte do que você, né, todas as características, a maior parte das coisas que vocês conseguirem aqui observar, para que a gente possa trabalhar depois. Vou até só ler aqui um pedacinho, que talvez fique pequeno para vocês. Está ali, programa ser envolvido, doação de sangue. Daí, bem pequeno aqui, tem cordão do estica, puxa e doa. E neste carnaval, mostre que você tem samba no pé e sangue na veia. Antes de cair na folia, faça sua parte e doe sangue. Dia 6 de fevereiro, Unimed, Federação Rio, Avenida Rio Branco, 81, 10º andar, de 9h30 às 14 horas. Aí lá tem Unimed, Fundação Rio. Federação Rio. Então, eu vou deixar uns minutinhos aqui, vocês analisem rapidamente qual o objetivo dessa campanha, além de todos os elementos que vocês puderem perceber. Ok? Fácil, não é? Bom, o cartaz deixa bem claro que está tratando do quê? Uma incentivação de doação de sangue, especificamente durante o carnaval. Mas eu gostaria que vocês percebessem em todos os elementos que compõem aqui esse cartaz, né? Que não só a parte da língua que fala para doar sangue, mas você tem uns desenhozinhos que demonstram ser a folia do carnaval. O próprio, onde está o texto, essa parte branca, ela lembra um pouco aqueles leques que eles distribuem, normalmente de papelão, né? No carnaval é época quente, né? No verão, enfim. E você tem ali o cordão do estica e puxa e doa. Talvez vocês não saibam, mas cordão é uma espécie de outra forma de também que antigamente chamava bloco, e tinha-se também chamava-se cordão também, que é mais ou menos como ainda tem na Bahia, em alguns lugares, que eles colocam aqueles cordões de isolamento nos trios elétricos, essas coisas. Então, antes disso, não para fazer o isolamento, mas antigamente tinha uma espécie de uma corda que os foliões iam acompanhando os blocos nas ruas, mas isso muito antigamente. Então, essa ideia de cordão, ela é muito característica do carnaval. Então, além do cordão do estica, puxa e doa,
fazendo essa ligação com o próprio o caninho lá, né, o cordãozinho que faz a ligação quando a pessoa, para passar o sangue, né, para o coletor lá de sangue, além dos outros elementos todos carnavalescos. Bom, este outro aqui também é uma campanha de doação de sangue. Vocês vejam, gostaria que vocês analisassem aqui novamente o cartaz. Só vou ler aqui as partes pequenas, que talvez não dê para enxergar, dependendo da tela onde você esteja vendo. Aqui em cima, o sangue AB. E aqui, o que dói mais é saber que você poderia estar doando. E embaixo aqui, se você fica parado, fica mais difícil salvar uma vida. E depois procure o Hemoce, colabore, doe sangue e os nomes ali. Então, gostaria que vocês, analisassem também todo o cartaz, né? Não só essa parte escrita, mas enfim, toda a ilustração, enfim, cores, tudo que você puder, e também responda para quem esta campanha se direciona. Mais um tempinho para vocês pensarem. Bom, espero que tenha dado tempo também, mas vamos à análise. Para quem essa campanha se direciona? Para quem queira e quem possa doar sangue. Porque não basta só querer também, você tem uma série de critérios para seguir para ser um doador de sangue, não vamos entrar em detalhes agora, mas enfim, tanto o cartaz serve para todas as pessoas que queiram e que possam ser doadores de sangue. Mas vamos analisar aqui como que eles chamam a atenção para isso, não é? Tem um rapaz deitado no sofá, assistindo TV, ali com o controle na mão, e percebam que tem esse fiozinho que poderia indicar as ondas, né? Agora eu não sei dizer, o raio laser, enfim, as ondas eletromagnéticas, enfim, como funciona o controle remoto, não sei dizer exatamente como é, mas toda essa onda, né,
remota, né? E fazendo a ligação, percebam que o braço dele está bem na posição, né, esticado assim, na posição que se faz a coleta de sangue, se vocês já viram em algum lugar. E daí tem a outra, né, passando por ele, por trás do sofá, fazendo a ligação do sangue, né? Então ele tem toda essa menção à doação de sangue, além de que do outro lado ele também está numa posição, deitado assim com o braço, que também é uma posição de relaxamento para buscar a doação, né? Então, é um outro cartaz que chama bastante atenção para esta causa. E aí eu trouxe um terceiro caso, esse também, os três são de doação de sangue. Então, vou ler aqui as partes pequenas. Está aqui hashtag doe sangue. Quem doa sangue também doa futuro. Aí tem aqui Simone e Simária, doadoras de sangue. Do outro lado, Priscila Lindenberg, atriz. Daí está ali no texto, Simone e Simária não conhecem Priscila Lindenberg, mas graças a elas, doadoras de sangue, Priscila terá um novo futuro pela frente. Faça como Simone e Simária, abrace essa causa e seja um doador regular. Aí tem a logo, né? Doe sangue regularmente e ajude a quem precisa. Aí aqui embaixo procura um Hemocentro e tal. Então, uma pergunta, para quem esta campanha importa tanto? Essa e as demais, né? Na verdade, as três publicidades que eu trouxe falam da mesma coisa, né? São campanhas de doação de sangue. Então, essa serve tanto para este como para os anteriores. Para quem essas campanhas importam tanto? Um minutinho aí para vocês responderem. Bom, espero que tenha sido tranquilo também. Para quem essa campanha ou todas estas campanhas importam tanto? Por quê, né, na verdade? Porque muitas pessoas precisam de sangue e uma e talvez a única forma de obtê-lo é através das doações. Então, estas campanhas, essa e as demais, elas têm essa importância porque sem doação de sangue não há como. Muitas pessoas que precisam, por várias situações, de sangue. Então, é muito importante a existência dessas campanhas. Eu não comentei muito desse cartaz, mas você veja também como ele também brinca com esta construção. As três estão sorrindo para tirar com aquela ideia de que é só pessoa doente que precisa de sangue e essas coisas. Não, tem muitas situações que há necessidade de transfusão de sangue, então é muito importante, independente para quem seja. Mas estão aqui as três moças sorridentes, tranquilas, mas para indicar que qualquer pessoa, em qualquer situação, não só doente, acabando ou em estado terminal precisa, então qualquer pessoa pode precisar, dada a importância desse assunto. E percebam que o futuro, né, a palavra futuro, ela também é feita em forma de caninho, com sangue dentro, e você tem nas duas pontas da palavra futuro, né, no F e no O lá na ponta, ligando as moças que são as doadoras com
a pessoa que vai receber a doação, com o adesivinho, né, o curativo, que segura a agulhazinha lá que faz a doação. Então tem toda essa brincadeira também. Os três cartazes que eu trouxe tratavam do mesmo tema e são textos de publicidade. O texto publicitário, diferente do que muitas pessoas pensam, ele não é simplesmente para produtos materiais. A publicidade, um texto publicitário, ele sempre tem a ideia de vender algo, nem que este algo seja uma ideia. Então, a publicidade aqui, ela não está vendendo algo material, mas ela está vendendo uma ideia. Por quê? Porque a publicidade, né, o texto publicitário, a finalidade dele é promover um produto. Só que este produto pode ser uma ideia, pode ser uma ideologia, pode ser uma crença, um credo, qualquer coisa. E estimular o interlocutor a consumi-lo. Então, na verdade, a publicidade realmente é sempre feita para promover, para você oferecer algum produto, algum serviço, alguma ideia, e fazer com que as pessoas consumam esse produto, essa ideia. Mesmo que seja, como eu disse, algo não material, como no caso da doação de sangue. Eles estão vendendo a ideia que é importante a doação de sangue. Então, veja, se for uma publicidade comercial, como é o caso da Unimed, ou uma institucional, como era o caso do segundo, que era do Hemocentro do Ceará, ou mesmo uma oficial, que é essa terceira, que é mesmo do Ministério da Saúde, né, do governo federal, independente dela, sempre a ideia é promover ou adotar uma ideia pelo engajamento ou pela mudança de comportamento, né? Então, nós temos aqui essa ideia do quê? Dos textos publicitários servirem sempre para alguma causa, vender algo, seja este um produto material, né, de consumo, ou mesmo uma ideia, uma ideologia. Basicamente, eles seguem estas características, né, que nós podemos retomar e lembrar aqui dos cartazes. A linguagem mista, normalmente, a linguagem mista quer dizer, une tanto verbal como não verbal. Vocês viram que eu coloquei três cartazes que tem, né, a imagem, tem a fotografia, tem a brincadeira com as palavras, né, a tipografia, as cores, enfim, todos os elementos, não somente da linguagem, mas elementos visuais, não verbais, para fazer com que essa publicidade funcione bem. Uma linguagem persuasiva, basicamente para fazer com que o leitor, né, para aquele público, consuma aquele produto, compre aquela ideia. Ou seja, para persuadir o leitor. Sempre o gênero publicitário, ele é essencialmente de persuasão. Ele é essencialmente um texto de convencimento. Ele serve para convencer o outro a fazer aquilo que ele está propondo, aquilo que ele está oferecendo. Tem uma estrutura variável, visto que tem vários tipos de publicidade, né? Ela sempre vai variar muito de acordo com a criatividade da pessoa que desenvolve, porém, vai sempre ter frases de impactos, o slogan e o nome da marca do produto para fortalecer essa ideia. Adequação da linguagem ao público-alvo. Os textos publicitários também buscam sempre direcionar bem ao seu público-alvo. Você vê que naquele primeiro cartaz era do carnaval, então ele procurava ser um pouquinho alegre, descontraído, com uns desenhozinhos. Já o segundo pegava a população do modo geral, então ele queria falar com uma pessoa comum, então está ali na frente do sofá assistindo TV, é uma coisa comum a todos, então ele atinge uma grande parcela da população. E o terceiro, além de pegar pessoas conhecidas, né, cantoras conhecidas, também coloca todo mundo jovem, alegre, sorridente, para chegar a um público mais amplo, mais geral. E o uso criativo da língua, você tem muitas brincadeiras com a própria linguagem, brincadeira com as palavras, brincadeira com a forma de você trabalhar. Como eu disse, no primeiro cartaz tinha lá o cordão de estica e puxa, que é uma forma de brincar com um jeito conhecido de falar de carnaval, né, de cordão de carnaval. E o uso do verbo no imperativo também, que é uma parte linguística que mostra bem, porque sempre fala compre, doe, ajude, né, sempre de forma imperativa. Bom, eu gostaria que agora, que vocês, pensando nesses quatro pontos aqui, eu vou dar um tempo maior.
Eu gostaria que vocês realmente pegassem o caderno agora e tentassem fazer por escrito mesmo. Então, eu vou dar um tempo maior, deixar aqui, né, esses pontos. Eu gostaria que vocês revissem todos esses 3 anúncios, né? Vamos colocar de novo esses 3 anúncios. Você analisasse tudo de novo, baseado no que eu falei, o que você não prestou atenção ainda, você volta e perceba. E, principalmente, olhar bem o título, né? Ou algo que pareça ser o título. O que ele está fazendo, como que ele está se portando no cartaz, o que ele traz de informação, algo assim. A imagem, qual a importância da imagem, como essa imagem é colocada, né? Tentem perceber o máximo de coisas que você puder. O corpo do texto, né? Enfim, o que traz de informação, para que serve, como ele está nesse cartaz, e o produto ou a marca. Qual é a função dela, onde ela está, ou coisa desse tipo. Na verdade, é bem livre para que você possa observar, então, dá um tempo maior, você olha novamente os 3 cartazes e tente observar esses 4 pontos aqui, anotem tudo que vocês conseguirem e nós já voltamos.
Tudo bem? Espero que tenha dado tempo. Vamos olhar. Como eu pedi de uma forma meio abrangente, pode ser que o que eu traga aqui de resposta você não tenha exatamente escrito isso, mas não importa. Algumas observações que eu vou fazer, eu espero que você tenha pelo menos chegado perto, próximo dessas observações. Né? Essas questões são muito subjetivas. Primeiro, o que você atentou para os títulos? Bom, eles normalmente apresentam com frases concisas, né? São frases curtas, mas sempre trazendo um atrativo, né? Sempre dando a ideia, fazendo com que a pessoa se interesse por aquele assunto. As imagens, elas são fundamentais para ilustrar o discurso. Você percebe que as imagens, elas sempre trazem um acréscimo bem maior ao texto. Se você perceber do primeiro texto, que é do carnaval, que só tinha umas ilustrações pequenas, para o segundo e o terceiro, que tem o rapaz no sofá, ou as moças lá ligadas pelo tubinho de sangue, elas são muito mais impactantes do que aqueles desenhozinhos lá. Então, a imagem ela é muito importante nesse tipo de texto para convencer bem. O corpo do texto quando traz, nem sempre tem muito texto, mas é onde desenvolve a ideia em si, né? Você põe lá algumas frases de efeito, por exemplo, doe sangue, compartilhe o futuro, coisas desse tipo, e depois no corpo do texto é que você especifica um pouco melhor do que você está falando. Né? E por último, o produto ou a marca é a assinatura do anunciante, que mesmo tendo esse nome de anunciante, não necessariamente queira dizer que é de produtos mercadológicos e comerciais. Não é? Você tem quem é o dono daquela ideia, quem está passando aquela ideia, aquela informação, quem está tentando convencer o leitor. Tudo bem? Bom, vamos fazer uma rápida perguntinha aqui, sem nem tempo, é bem rápido. O gênero publicitário apresenta que natureza, de acordo com o que eu falei? Informativa, reflexiva, persuasiva ou polêmica? Aqui você tem, como eu disse, o gênero publicitário, ele tenta sempre vender uma ideia, um produto, então ele tenta sempre convencer a pessoa, ou seja, persuasivo. Bom, tudo isso para falarmos um pouco da língua também. Eu trouxe aqui 2 exemplos tirados dos cartazes. Tem lá, neste carnaval, mostra que você tem samba no pé e sangue na veia, e doação regular de sangue ajuda quem precisa. Gostaria que vocês observassem aqui quais os verbos que temos. Vou deixar um tempinho, mas bem curto. Bom, é uma coisa bem simples, bem tranquila. Neste carnaval mostra que você tem samba no pé e sangue na veia. E doação regular de sangue ajuda quem precisa. Temos os verbos mostre e tem no primeiro e ajuda e precisa
no segundo. Ah, ficou com 1 aqui também. Mas é o segundo. Olha, ficou mesmo. Mas enfim, é 1 e 2. Eu gostaria que você atentasse para... Em outra aula, nós já falamos sobre período simples e período composto. Quando você tem uma oração só, que é um período simples. Quando você tem mais de uma oração na frase, período composto. Então, nós temos casos aqui de períodos compostos, 2 períodos compostos, né? Você tem ali, neste carnaval, mostre, seria uma espécie de uma primeira oração, e que você tem samba no pé e sangue na veia, uma segunda oração, e doação regular de sangue ajuda, uma primeira oração, e quem precisa, uma segunda oração. Percebam que estas orações, elas não são como já vimos em outros momentos, não necessariamente comigo, mas que você já viu na escola, que elas são totalmente independentes, ou seja, elas estão uma do lado da outra, informando, né, passando informações, mas elas poderiam estar separadas por um ponto, ou separadas de alguma forma. Não é o caso aqui. Quando eu coloco neste carnaval mostre, se fosse um ponto, ou acabasse ali, ficaria uma oração um pouco meio sem sentido, né? É difícil você entender. Você tem samba no pé e sangue na veia, até é possível você entender simplesmente. Mas nesse carnaval mostre, fica sempre aquela ideia, mostrar o quê? Assim como doação regular de sangue ajuda, também fica essa ideia, ajuda o quê? Então, o que nós temos aqui são essas outras orações que complementam o sentido da primeira oração. Ou seja, você tem na sequência uma oração que é como se fizesse parte ainda desta primeira oração. Isso nós chamamos de oração subordinada. Ou seja, que você tem sangue no pé e sangue na veia, ela é parte desta primeira oração. Ou seja, neste carnaval mostre o quê? Fica faltando algum complemento ali para ter esse entendimento. Então, esta outra oração vem para complementar esse sentido. Assim como doação regular de sangue ajuda, também ajuda o quê? Ajuda quem? Então, quem precisa, você tem uma outra oração para complementar esta primeira. Isso é que nós chamamos de oração subordinada. As orações subordinadas, como eu disse, contrário de outras que vocês já viram, que podem ficar isoladas, são chamadas coordenadas, elas são dependentes uma da outra, ou seja, uma se subordina à outra para complementar o sentido. Quando essas orações, vou voltar aqui, por exemplo, neste carnaval mostre, poderia ser mostre tal coisa, mostre alguma coisa, ou doação regular de sangue ajuda alguém, ajuda alguma pessoa. Poderia ser um substantivo ali no lugar. E ao invés de ser um substantivo, você tem toda uma oração desenvolvida. Por isso é que essas orações, além de ser subordinadas, elas também são chamadas de orações subordinadas substantivas. Vamos olhar esse daqui para ficar mais claro. Dá um tempinho para vocês de novo, localize os verbos dessas orações.
E aí, tranquilo? Então vamos ver aqui. Sua doação ajuda quem mais precisa, doe sangue a quem mais precisa. Temos aqui ajuda e precisa e doe e precisa. Então percebam, sua doação ajuda o quê? Ajuda quem? Quem mais precisa. Temos uma outra oração que, além de complementar a primeira, ela poderia ser um substantivo, por exemplo, ajuda uma pessoa. Né? Então é isso que nós chamamos de oração subordinada substantiva. Ela está subordinada à outra e ela é como se fosse um substantivo desenvolvido, ela poderia ser ocupada por um substantivo. E doe sangue a quem? A alguma pessoa, a um paciente, né? Poderia também ser um substantivo, você tem a quem mais precisa uma outra oração, certo? Então, rapidamente, quais funções sintáticas das orações subordinadas, quais funções sintáticas as orações subordinadas substantivas exercem? As ocupadas por substantivos, por adjetivos, ocupadas por advérbios ou ocupadas por verbos. O próprio nome já indica tudo, não é? Elas são aquelas ocupadas por substantivos. Bom, agora eu vou deixar um tempinho. Eu gostaria que realmente vocês pegassem um caderno e fizessem por escrito. Tem 3 orações aqui. Eu gostaria que vocês localizassem o verbo, achassem as orações e classificassem essas orações. Tudo bem? Até daqui a pouco.
E aí, deu um pouquinho mais de trabalho? Mas vamos lá. Minutos de sua vida que você doa a quem precisa de uma vida inteira. Muitas pessoas precisam urgentemente que outras doem sangue, seu sangue obedece ao que o seu coração mais deseja. Todas essas orações foram tiradas, todos esses períodos foram tirados de campanhas publicitárias de doação de sangue. Então aqui, minutos de sua vida que você doa, é um verbo, e precisa, outro verbo. Mesma coisa embaixo, o precisa e o doe, e depois no último, obedece e deseja. Então veja, minutos de sua vida que você doa, mas doa para quem? Então, a quem precisa de uma vida inteira. Uma outra oração que está complementando essa primeira, uma oração subordinada substantiva. Muitas pessoas precisam urgentemente de quê? Que outras doem sangue. Então, de novo, outra oração complementando, outra oração subordinada substantiva, e seu sangue obedece ao quê? Ao que o seu coração mais deseja, novamente uma outra oração. Então, o que nós vimos hoje? Que o texto publicitário tem essa ideia de vender, tem essa função de vender uma ideia ou um produto, ou um engajamento de algo, enfim, mas sempre buscando com que a pessoa compre isto, seja essa ideia, seja esse engajamento, seja este produto. E que as orações subordinadas substantivas são aquelas que exercem a função de um substantivo. Tudo bem? Espero que tenha sido bem claro e que nos encontramos na próxima. Até mais.